visitam nessa noite. Damos as boas-vindas também a todos os irmãos que se fazem presente, as pessoas que nos assistem pela internet. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja falando ao seu coração nessa noite. Vamos entoar o cântico Este é o Meu Respirar. Eu convido a igreja a se colocar em pé. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti, Jesus. E eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esta noite, onde nós viemos para louvar e adorar o Teu nome.
Pai, nós entregamos todos os atos desse culto em tuas mãos. Os louvores, as orações, a mensagem que teremos, a mensagem que as crianças irão receber, que o Senhor esteja falando ao coração de cada um nesta noite. Mas que o Senhor esteja nos usando, Senhor, a cada dia e nos dando sempre disposição em Te servir. No nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. Podeis assentar-vos. Vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Do versículo 1 ao versículo 4. 1 Coríntios 15, do versículo 1 ao versículo 4. Vamos ler todos juntos, assentados mesmos. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, assim, qual é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite? É porque um dia Jesus morreu, mas há uma diferença entre Jesus e outros personagens que nós vemos no mundo. Quantas vezes nós vemos comentar nas nossas aulas de história e de geografia, onde tem personagem, não, Cristo é igual a esse aí, mas tem um diferencial, porque o nosso Senhor Jesus, Ele morreu e Ele ressuscitou, e Ele tem uma marca na nossa história. Vocês podem ver que todos os livros de história estão lá, AC e DC, porque o AC antes de Cristo, e a história depois de Cristo. E a gente não vê nenhum personagem da história que tem essas referências nos livros de história, mas nós temos o nosso Senhor Jesus, porque Ele foi um marco na nossa história. Mas Ele só foi um marco porque Ele ressuscitou. Nós temos vários personagens, mas nenhum ressuscitou dentre os mortos. Esse é o grande motivo por que nós estamos aqui nessa noite. Porque um dia Jesus morreu para nos salvar. Vamos entoar o cântico aos pés da cruz. A prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças para continuar, marcando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar teu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça
e eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará daqui, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 139. Salmo de número 139. Vamos fazer essa leitura juntos, toda a igreja junta. Salmo 139. Olha, quão grande o rei Davi. O rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem de sabedoria também nas estratégias de guerra. E nós vemos que ele manda Deus sondar o coração dele. Por que ele faz isso? Porque nós não somos capazes de sondar o nosso coração. Só Deus é capaz de sondar o nosso coração. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formastes o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modos assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não me foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia.
contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ainda em momento de confissão de pecados, nós vamos entoar o cântico Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me.
usa-me, Senhor. Convido a igreja nesse momento a ficar 2 minutos em oração de confissão de pecado. Logo após o diácono, o nosso baterista, vai vir aqui quebrar o silêncio com oração de confissão de pecados. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Deus. Te damos graças porque hoje nós estamos aqui na tua casa, através da obra redentora de Cristo Jesus, Deus, que morreu e, melhor que isso, Deus, ressuscitou para que nós estivéssemos aqui na tua presença, Deus, levando assim com ele, Deus, os pecados, aqueles pecados, Deus, que nós cometemos e aqueles que também iremos cometer, Deus. E não permita, Pai, que nós venhamos a ter prazer em fazer aquilo pelo qual Cristo morreu, Pai, na cruz. Nos abençoe e nos conduza, para que nós venhamos, através da Tua palavra, Deus, fazer aquilo que o Senhor nos ensina, tirarmos, Pai, as dúvidas pelo qual nós temos, porque o Senhor deixou, Deus, todas elas, Pai, respondidas na Tua palavra. Nos conduza, Pai, em oração, sempre que o nosso coração, Deus, estiver, Pai, entristecido, distante, Deus, do Senhor, porque nós temos Cristo, Pai, que nos une e que a qualquer momento, em todos os lugares, Pai, o Senhor, Pai, estará conosco e nos conduzirá, Pai, sempre ao Teu trono, Deus. Nos abençoe, se conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 22, ou melhor, capítulo 14, versículo 22. E versículo 23. Deuteronômio, capítulo 14, os versículos 22 e 23. Esse é o momento que o povo de Deus tem a oportunidade de trazer à sua memória, ao seu coração, o reconhecimento do que Deus tem feito na sua vida, do que Deus tem, as bênçãos que Deus tem derramado sobre cada um. E é o momento que nós temos no culto de devolvermos ao Senhor aquilo que lhe pertence, nossos dízimos e as nossas ofertas. E a palavra de Deus diz assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus de todos os dias. Então, isso é uma expressão na palavra de Deus que vem desde o Gênesis. Nós formos lá em Gênesis capítulo 14, versículo 20, diz assim: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então, essa é uma expressão já desde a antiguidade, desde lá do Gênesis, e que Deus ordena
os seus filhos a devolver à casa de Deus aquilo que lhe pertence, como reconhecimento, como gratidão no coração do que Deus tem feito na vida de cada um. Os nossos amigos, nossos visitantes, não se constrangem e ficam à vontade em também participar deste momento em nossa igreja. Nós vamos estar nesse momento entoando o cântico Queremos Dar-te Glória. Enquanto cantamos este cântico, os irmãos que vieram preparados estarão entregando seus dízimos e ofertas. Os irmãos puderem ficar em pé. Queremos dar-te glória e louvores, levantamos nossas mãos, exaltando-te, ó Deus. Queremos dar-te glória, e louvores, levantamos nossas mãos, exaltando-te, ó Deus. Grande é o Senhor, grandes seus milagres são, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Grande é o Senhor, grandes seus milagres são, não há outro igual a ti, não há Outro igual a ti. Queremos dar-te glória, e louvores, levantamos nossas mãos, exaltando-te, ó Deus. Queremos dar-te glória, e louvores, levantamos nossas mãos, exaltando-te, ó Deus. Grande é o Senhor, grande teus milagres são, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Grande é o Senhor, grandes seus milagres são, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Oremos. Grande Deus, eterno Pai, nós temos o nosso coração diante do Senhor, grato a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado do Teu povo. O Senhor tem olhado para nós com os Teus olhos de misericórdia e tem nos amado, tem concedido a cada um de nós, ó Deus, aquilo que necessitamos para o nosso viver dia após dia. Te louvamos, ó Deus, porque o nosso coração se encontra grato a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito no meio do Teu povo e em cada um aqui presente, ó Pai. Ó Deus querido, obrigado, Pai, porque o Teu povo reconhece, ó Pai, o que o Senhor tem feito e devolveu, ó Deus, aquilo que a Ti pertence, ó Pai, para a manutenção da casa do Senhor. Te louvamos, ó Pai, e agradecemos, ó Deus, por cada vida que veio aqui à frente, ó Pai, dizimar, ofertar, em gratidão a tudo aquilo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor requer do nosso coração um coração grato. Nós agradecemos ao Senhor e Te oramos no nome santo e amado do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Nós convidamos o coral para uma apresentação de um cântico nesse momento.
Gostaria de chamar as crianças de 3 a 7 anos e as professoras Ivete e Sinara, que vão estar hoje com as crianças lá embaixo. Gostaria de relembrar também que nesta sexta-feira voltam os ensaios do coral para o aniversário de 160 anos da IPB, após o culto de oração, às 20h30. Os irmãos não esqueçam desse compromisso, voltam os ensaios na próxima sexta-feira. Nós vamos relembrar no final do culto. Vamos orar pelas crianças. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelas crianças da nossa igreja. Que o Senhor esteja falando, Senhor, ao coração delas nesta noite, que o Senhor esteja usando as professoras, que elas possam transmitir a Tua palavra, Senhor, na linguagem deles nessa noite. Nós pedimos também pelo pastor que vai nos ministrar nessa noite, que o Senhor esteja falando ao nosso coração também através da palavra dele, mas que ele possa ser usado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Tudo isso nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. As crianças podem ir para a classinha. Amados irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um dos amados irmãos essa noite, e também aproveitamos para cumprimentar as pessoas que acompanham a transmissão do nosso culto ao vivo pela página do Facebook da nossa igreja. Quero, amados irmãos, convidá-los para que abramos a palavra do Senhor na primeira carta escrita pelo apóstolo João. Nós vamos dar continuidade à exposição deste tão precioso livro das Sagradas Escrituras, capítulo 3, do versículos de 1 a 10. Capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 10. Mesmo assentados como os irmãos estão, a igreja, ela participará da leitura. Faremos a leitura, como já é o nosso costume, de forma alternada e responsiva. Os irmãos também que estão, porventura, sem a Bíblia, podem acompanhar a projeção aqui em tela. Versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Versículo 2, a igreja. Sabemos. Perdão, viu, irmãos? Eu aqui atropelei a leitura de vocês. Se é a vontade de ler o texto. Versículo 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. A igreja. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão.
Amados irmãos, por que Deus quer que nós vivamos uma vida santa diante dEle? Porque eu e você somos chamados a vivermos em retidão de vida. Porque Deus nos chama a declararmos guerra contra o pecado. Porque Deus quer que vivamos sempre na luz. Nós nessa noite, amados irmãos, queremos estudar juntamente com a igreja acerca de alguns imperativos para que nós tenhamos uma vida santa diante de Deus. A minha oração, o meu desejo nessa noite é que após a exposição dessa palavra, Deus nos desafie, como igreja, a sermos uma comunidade que viva em retidão, que viva em santidade. Nós vamos orar agora. E eu peço que você coloque em nome do Senhor Jesus a sua vida diante de Deus. Peça ao Senhor que fale ao seu coração. Peça ao Senhor, Deus, que lhe dê concentração. Peça ao Senhor, Deus, que lhe dê santo temor, reverência, ao ouvir a palavra do Senhor. Nós aqui estamos porque cremos de todo o nosso coração que Deus quer falar conosco. Não aquilo que nós queremos muitas vezes ouvir, mas nós vamos ouvir nessa noite o que, como igreja, nós precisamos ouvir. Coloque diante do Senhor a sua vida. Dobre o seu coração em oração, em espírito, pedindo ao Senhor que lhe dê entendimento da palavra. Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra e pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração nessa noite. Que nós como igreja sejamos desafiados a vivermos uma vida santa, reta, que sejamos de fato sal e luz nesse mundo, ó Deus. Dá, ó Pai, ao Teu povo que se faz presente aqui nesta noite, uma disposição de obedecer à Tua vontade, de andar, ó Deus, conforme a Tua palavra exige de cada um de nós. Fala, Senhor, aos nossos corações. Visita-nos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito. Pai, sou plenamente consciente que por melhor que sejam os meus argumentos, por mais que eu tenha estudado o texto, é o Teu Santo Espírito que há de convencer a Tua igreja acerca da necessidade de uma vida pura diante do Senhor. Faz, ó Pai, aquilo que só o Senhor pode fazer, ó Deus. Dá o entendimento à Tua igreja. É o que nós pedimos, em um nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, em primeiro lugar, eu e você somos desafiados a vivermos uma vida santa e reta diante de Deus por causa do amor do Pai. Se você puder anotar, anote isso, tome nota. Eu e você somos chamados a vivermos uma vida santa por causa do amor do Pai. Eu fundamento o meu argumento, meus amados irmãos, no versículo 1. Por favor, observem o que diz a palavra de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Amados irmãos, o apóstolo João aqui, ele exorta a sua comunidade a ter uma vida moralmente reta, a buscar a santidade como alvo existencial por causa do amor do Pai. E aqui, amados irmãos, no versículo 1 e 2, nós vamos ver como o amor do Pai tem se evidenciado em nossa vida. Em primeiro lugar, o amor do Pai nos é evidenciado nesse texto, porque pelo amor do Pai, nós nos tornamos filhos de Deus. Vejam vocês o versículo de número 1, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Deus revela, Deus demonstra o seu amor por mim e por você, quando Ele nos dá uma nova identidade, quando Ele nos transforma em filhos do seu amor. É importante que eu e você, nessa noite, nos lembremos de uma verdade. Nós não nascemos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Outrora todos nós estávamos condenados. Outrora todos nós estávamos perdidos. Mas o amor de Deus, a graça do Pai nos alcançou, e pela obra de Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus.
Satanás é o pai da mentira. E o principal lugar aonde Satanás semeia as suas mentiras é dentre o povo de Deus e na igreja. E uma mentira que Satanás semeou entre os evangélicos, e muitos creem nisso, é que todos os homens, todas as mulheres são filhos e filhas de Deus. A palavra de Deus claramente nos mostra que não é essa uma verdade. Pelo contrário, é um ledo engano, uma grande mentira. A palavra do Senhor nos mostra que nós nos tornamos filhos por causa da fé em Cristo Jesus. Fundamento essa minha declaração com o próprio apóstolo João, no Evangelho, capítulo 1, versículos 11 e 12, a palavra do Senhor aí nos diz: veio para o que era os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos o quanto receberam, olhem a estrutura do texto, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Portanto, eu e você precisamos entender que a nossa filiação a Deus está ligada à nossa fé em Cristo Jesus. Se eu creio em Jesus, eu sou filho de Deus. Se eu rejeito a Cristo Jesus, eu não sou filho de Deus. A segunda evidência do amor de Deus por nós, meus amados irmãos, está no fato do que um dia haveremos de ser. Vejam vocês, por favor, o versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O apóstolo João agora ele sai do presente e nos remete ao futuro, nos apontando a uma realidade escatológica. O amor de Deus é a garantia de que um dia os nossos corpos serão transformados. Haverá um momento na nossa história em que nós não conheceremos mais a dor, a canseira, a enfermidade. E não somente isso, mas os nossos corpos serão incorruptíveis, ou seja, jamais voltaremos a pecar no novo céu e na nova terra. Portanto, meus amados irmãos, o amor de Deus por nós se revela não na abundância de recursos materiais, não em uma casa luxuosa e confortável, e nem num carro do ano. O amor de Deus por nós se revela pelo fato de que um dia haveremos de ter um corpo glorioso, um corpo santo, um corpo imortal, no qual nós poderemos adorar o nosso Salvador por toda a eternidade. Vede quão grande o amor que Deus tem mostrado por nós. A terceira manifestação do amor do Pai por nós é que um dia nós haveremos de ver Jesus face a face. Vejam vocês o final do versículo de número 2, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Mais uma vez, aqui, amados irmãos, nós somos surpreendidos pela Escritura, quanto aos aspectos que revelam o amor de Deus. Porque eu vos digo surpreendido? Porque, via de regra, nós medimos o amor de Deus por nós quando nós temos uma vida boa, quando não enfrentamos lutas e nem dificuldades, quando há paz e harmonia em nossa casa, quando o extrato bancário salta aos nossos olhos de alegria. Aí nós falamos: Deus tem me amado, Deus tem me abençoado. E de fato, todas essas coisas são de fato dádivas do bom Deus, são presentes que Deus nos dá. Mas eu e você não podemos medir o amor de Deus por essas coisas materiais, circunstanciais e passageiras. Eu e você precisamos pensar no que é eterno, pedir ao Senhor Deus que abra os nossos olhos para que contemplemos aquilo que é eterno. É pelo eterno que nós mensuramos o amor de Deus. É pelo eterno que nós contemplamos a bondade e a graça de Deus em nossas vidas. Um dia, por causa da bondade e do amor de Deus, os nossos olhos hão de contemplar a face do Cordeiro, Cristo Jesus.
Todos nós precisamos esperar por esse dia. Todos nós precisamos desejar em nosso coração ardentemente contemplar a Jesus de Nazaré. Thomas Watson, um puritano, pregando sobre o céu, diz algo tremendo que eu compartilho com os irmãos nessa noite. O céu só é céu por causa de Cristo Jesus. Às vezes nós pensamos que o céu é céu por causa das suas belezas, da glória que há de ser revelada. Mas por mais belo que seja o céu sem Jesus não tem graça. A beleza do céu, a glória do céu é a presença do Filho de Deus, do Cordeiro Santo, do leão da tribo de Judá. Portanto, eu e você devemos viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida íntegra diante de Deus, por causa do amor do Pai, que se revela aqui nesse texto, de 3 formas surpreendentes. Primeira, porque nós outrora estávamos condenados, mas agora temos uma nova identidade, somos filhos de Deus. Em segundo lugar, o amor do Pai se revela aqui por nós, porque um dia teremos o nosso corpo totalmente transformado, revestido de glória. E em terceiro lugar, porque um dia os nossos olhos, pense comigo sobre esta glória, sobre esta mensagem de esperança, os nossos olhos transformados contemplarão face a face a Cristo Jesus. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, nós encontramos o primeiro imperativo aqui, amados irmãos, para uma vida de santidade, o amor de Deus por nós. O segundo imperativo que nós encontramos nesse texto, para que eu e você sejamos desafiados a vivermos uma vida santa e reta diante do Senhor, é a obra do Filho. É o que Cristo fez por nós. É a obra de Jesus, é a sua obra santa, bendita e redentora, que nos motiva, que nos impulsiona a uma vida de santidade. É importante que também lembremos à amada igreja, que nós não somos estimulados a uma vida de santidade para alcançarmos a salvação. É porque fomos alvos da obra de Cristo, é porque recebemos a obra de Cristo pela sua infinita graça e bondade, que nós então somos estimulados a vivermos uma vida santa diante de Deus. É triste quando eu ouço de algumas pessoas a seguinte declaração: eu estou me esforçando ou buscando a minha salvação. Lê do engano. Esforço inútil. Homem nenhum pode alcançar a sua própria salvação. Não é a nossa moralidade que determinará a nossa salvação. Buscamos uma vida de retidão, porque Cristo nos alcançou primeiro. O apóstolo João aqui, amados irmãos, ele destaca 3 obras que Cristo fez por nós, que nos impulsiona a uma vida de santidade. A primeira obra de Cristo está no versículo de número 3, por favor acompanhe o texto. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. É fácil, à luz desse texto, saber se Cristo está em nós. É claro, à luz desse texto, a assertiva que nos mostra com maior evidência a presença de Cristo em nossa vida. Quem tem Cristo em sua vida, vive em santidade. Quem tem Cristo em sua vida, busca sempre a purificação, a libertação dos seus pecados. É o que diz o texto, eu vou ler novamente. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança. E essa santidade e essa pureza nós buscamos por causa do caráter de Cristo, assim como ele Jesus é puro. Se eu tenho Cristo em minha vida, eu tenho desejo de comunhão com ele. Se eu tenho Cristo no meu coração,
Eu tenho desejo de pureza, porque Ele é puro. Ele implanta em mim o desejo de pureza e de santidade. Me permita fazer contigo, nesse momento, um breve exercício de reflexão. Você tem buscado purificar a sua vida? Você tem no seu coração um ardente desejo de santidade? Pois todo aquele, amados irmãos, que tem Cristo em sua vida, tem um desejo ardente por santidade. Amados irmãos, essa semana foi uma semana de oração por mim. Eu confesso aos amados irmãos que essa mensagem antes Deus falou muito ao meu coração. E eu, essa semana, fiz um exercício. Eu comecei a listar ali os meus pecados. E comecei a colocar diante de Deus os meus pecados. Eu falei, Senhor, eu quero pureza na minha vida. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser um homem melhor. Eu quero ser um marido melhor. Eu confesso a vocês que nessa semana o Espírito Santo de Deus entristeceu profundamente o meu coração. E todo crente, ele tem que sentir essa tristeza. A tristeza pelos seus pecados, a tristeza pelos seus erros. E é por isso que a palavra de Deus, no Sermão do Monte, Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque serão o quê? Consolados. Todo crente tem que chorar pelos seus pecados, por causa da obra que Cristo fez em nossas vidas. Segundo o argumento aqui apresentado pelo apóstolo João, acerca da obra que Cristo fez em nossas vidas, meus amados irmãos, Ele nos libertou da condenação da lei. Vejam vocês o versículo de número 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que nos condena é a quebra da lei. O que nos sentencia ao sofrimento eterno é a quebra da lei. E a palavra de Deus nos mostra que não há um justo sequer. Todos os homens, sem exceção, transgrediram a lei de Deus. E nós transgredimos a lei de Deus por aquilo que fazemos, e também transgredimos a lei de Deus quando deixamos de fazer aquilo que é certo. Algumas pessoas dizem: olha, pastor, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei. Mas quando deixamos de fazer aquilo que é certo, já transgredimos a lei de Deus. E Cristo torna a lei ainda mais profunda, e eu volto novamente com os irmãos ao Sermão do Monte, quando Jesus ele diz que só em pensar em algo impuro, ou desejar o mal contra o nosso irmão, já nisso nós transgredimos a lei de Deus. Cristo ele morreu na cruz, para cumprir perfeitamente a lei em nosso lugar. Ele é o nosso representante. Ele fez o que nós somos incapazes de fazer. Ele obedeceu perfeitamente as leis do Senhor, sendo nosso representante ali na cruz do Calvário. A lei nos havia condenado, e pela lei estávamos sentenciados. Cristo nos redimiu, Ele cumpriu a lei, Ele nos salvou, e por isso eu e você somos exortados nessa noite a vivermos uma vida de santidade por aquilo que Cristo fez por nós. Terceira obra, amados irmãos, que Cristo fez por nós, que mais uma vez nos motiva a uma vida de santidade. Versículo de número 5, por favor, acompanhe. Sabei também que Ele, Jesus, se manifestou para tirar os pecados, e nele, Jesus, não existe pecado. A principal obra que Cristo fez por nós foi remover os pecados, tirar de nós a condenação do pecado.
Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Em Cristo Jesus nós já temos o perdão de todos os nossos pecados. Ontem à noite, estávamos reunidos aqui, Diácono Marcos, sua esposa Adeilza, os conselheiros e secretários presbiteriais dos nossos adolescentes, e eu confesso aos amados irmãos que ontem à noite eu fui tomado de uma alegria imensa pelos nossos adolescentes. Eu fui surpreendido por eles. Eu pensava, na minha ingenuidade, que os nossos adolescentes iam pedir dicas de jogos. Pastor, como é que eu faço para passar de nível, de fase desse jogo? Mas eles me surpreenderam com o desejo e o grau e o anseio de conhecerem a Bíblia. Alguns até falei, vai devagar, que se empolgavam e não queriam mais parar de perguntar as coisas. E um dos adolescentes me surpreendeu com a seguinte argumentação: pastor, se Jesus, ele já perdoou todos os nossos pecados, por que nós precisamos pedir perdão, sendo que todos os nossos pecados já estão perdoados? Eu falei, uau, que pergunta surpreendente. E eu aproveito e também explico aos amados irmãos, respondo à igreja com isso. Nós precisamos, meus amados irmãos, pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, para que a nossa comunhão com o Senhor seja completa. E nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, na certeza de que todos eles já foram perdoados em Cristo Jesus. Não é no momento da confissão que os nossos pecados ali, eles são perdoados. Cristo Jesus, no passado, Ele já levou sobre si todos os nossos pecados. Aqueles que nós fizemos, os que nós praticamos hoje, e até mesmo aqueles que nós haveremos de praticar, todos os nossos pecados em Cristo Jesus já estão perdoados. Portanto, quando nós oramos, confessando os nossos pecados, nós estamos ali, no sentido bíblico, tomando posse de uma obra que Jesus já fez por mim e por você. Ele já nos perdoou de todos os nossos pecados, e é essa certeza que nos traz segurança, é esta afirmação que faz com que nós venhamos a viver uma vida de santidade e retidão diante de Deus, porque eu sei que os meus pecados já foram perdoados. Quarta obra de Cristo, que Cristo ele fez por nós, que é um estímulo à santidade, versículo de número 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. A quarta obra que Cristo fez em nós foi se revelar a mim e a você. A maior revelação da história, a melhor coisa que pode acontecer a um homem, a uma mulher, é conhecer a Cristo Jesus. E eu sou levado à luz desse texto a fazer a seguinte pergunta aqui: como eu tenho certeza de que conheço a Jesus? E será que o crente ele pode ter a certeza de que verdadeiramente conhece Jesus? Porque Jesus ele não está aqui diante dos nossos olhos, os nossos olhos não veem a Cristo. Ele está presente aqui nesse lugar em espírito, mas os nossos olhos não veem. Como eu conheço a Jesus? O texto diz que aquele que conhece a Jesus não vive na prática do pecado. E aqui nós precisamos entender essa declaração. O crente peca? Peca. O crente tropeça? Tropeça. No capítulo 2, nós somos consolados com a promessa, no versículo 1 e no versículo 2, que se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, e esse advogado é Jesus Cristo, o justo. Então o crente, infelizmente ainda ele peca,
Mas o que o apóstolo João está fazendo aqui, e eu chamo muito a sua atenção para esse momento, é mostrar a mim e a você que o pecado na vida do crente é algo acidental. Nós tropeçamos, nós caímos, isso acontece de forma acidental na vida do crente. A palavra de Deus mostra claramente que aquele que conhece a Jesus, ele não vive intencionalmente, propositalmente no pecado. Ele não vive deliberadamente no pecado. Se alguém diz que conhece a Jesus, mas vive outrora na prática do pecado, vive deliberadamente, intencionalmente praticando o pecado, recusando-se à graça de Deus, essa pessoa não conhece verdadeiramente a Jesus. Mais uma vez peço licença para chegar ao seu coração com uma pergunta. Como está a sua vida hoje? Aos meus amados jovens, como anda a sua vida hoje? Você pode estar na igreja e não conhecer a Jesus. Você pode ser membro de uma igreja, ter o seu nome escrito no rol de membro de uma igreja e não conhecer a Jesus. Se você estiver vivendo deliberadamente na prática do pecado. Jesus, ele veio para se revelar a mim e a você. Jesus, ele se encarnou para que nós o conheçamos. E a certeza que o crente tem de que conhece a Jesus é que ele não vive intencionalmente na prática do pecado. Terceiro argumento aqui, amados irmãos. Por que nós devemos viver uma vida de santidade? Por que eu e você devemos viver uma vida de retidão diante do Senhor? Por favor, versículo de número 7. Filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Terceiro argumento, porque eu e você devemos viver uma vida de santidade diante de Deus, para a nossa segurança. Vou repetir, eu e você devemos viver uma vida de santidade diante de Deus, para a nossa segurança. Lembremos que esta carta, ela foi escrita com um propósito: trazer certeza e convicção a todos os leitores da mesma, acerca da sua salvação. Estas coisas, palavras do apóstolo João, vos escrevi para que tendes a certeza da vida eterna. A melhor coisa que existe para um homem é ter segurança. A melhor coisa que existe ao ser humano é ele ter convicção. E o crente deve ter certeza da sua salvação. O crente, ele deve ter convicção da obra que Cristo fez na sua vida. E, amados irmãos, para que nós possamos entender o versículo 7, rapidamente, eu preciso aqui fazer uma contextualização sobre os problemas que as igrejas da Ásia enfrentavam, para que os irmãos compreendam melhor essa mensagem. Como eu já disse nas mensagens anteriores, havia um grupo dentro das igrejas da Ásia, chamados gnósticos. E os gnósticos, influenciados pela filosofia platônica, afirmavam que o que importa é o espírito, e não a carne. Ou seja, o homem, ele pode fazer o que quiser com a carne, o homem, ele pode fazer o que quiser com o seu corpo. Alguns gnósticos mais liberais, eles entendiam que o homem poderia se prostituir à vontade, que poderia se entregar a todo tipo de sorte, de imundície, de iniquidade,
Porque o que importa não é o que se faz com o corpo, mas o que importa é o espírito. E o apóstolo João, advertindo, como um pai amoroso, ele chama os leitores da sua carta de filhinhos. Ele diz: cuidado, não vos deixe enganar. Eu quero aqui rapidamente chamar a atenção dos amados irmãos aqui para a atitude pastoral de João. Eu confesso a vocês que ao estudar essa carta, eu estou fascinado pelo equilíbrio e a moderação da ação pastoral do apóstolo João. Ele trata a sua igreja com muito amor, ele chama os seus leitores de filhinhos, ele se apresenta como um pastor, um pai amoroso. Mas ao mesmo tempo que ele é um pai amoroso, ele é extremamente firme com aquela igreja. Ele pega pesado, ele não alisa. E a gente aprende algo aqui, amados irmãos, com o pastor João. Que o bom pastor é aquele que ama, que dá atenção, mas também que fala a verdade. E às vezes a gente ouve e dói, mas quem ama fala a verdade. Quem ama corrige, quem ama exorta, quem ama tem interesse em ver a igreja caminhando na direção certa. E João é esse pastor aqui. Eu fecho rapidamente essa minha consideração. Então esse grupo estava ensinando dentro da igreja que poderia haver libertinagem moral, e o apóstolo João diz: não, cuidado para que ninguém vos engane. O crente, ele pratica a justiça. Vejam vocês o versículo número 7, pratica a justiça. E aqui eu quero rapidamente fazer uma distinção entre moralismo e moralidade. Moralismo é aquilo que nós fazemos com o objetivo de alcançarmos a salvação, ou não perdermos a mesma. Existem diversas igrejas hoje no cenário evangélico brasileiro que são extremamente moralistas. Vou dar aqui alguns exemplos. A mulher não pode usar saia acima do joelho, porque se usar uma saia mais apertada ou uma saia acima do joelho, perde a salvação. Os homens não podem usar bermuda, porque se usarem a bermuda, perdem a salvação. São igrejas moralistas, aplicam normas e condutas para que as pessoas dessa forma alcancem a salvação ou não percam a salvação. Nós rejeitamos esse tipo de prática. Por um lado, a Bíblia nos exorta a vivermos uma vida de moralidade. Já que somos chamados filhos de Deus, vivamos como filhos do Senhor. Já que fomos salvos e redimidos, que a nossa vida, as nossas atitudes sejam um padrão de santidade, não para alcançar a salvação, mas porque já fomos salvos. Essa é a ideia que João usa aqui no texto sobre prática de justiça. Eu sou consciente que fui salvo, eu sei que fui redimido e justificado por Cristo Jesus, e porque fui justificado por Cristo Jesus, eu procuro andar em santidade. Eu disse que nós devemos viver uma vida de santidade para nossa segurança. Um dos sinais que verdadeiramente fomos justificados é o desejo de vivermos uma vida de pureza diante de Deus. Você quer saber se foi alcançado pela graça de Deus? Você quer saber se de fato você foi justificado em Cristo Jesus? Isso vai ser evidenciado na forma como você vive. Quarto argumento que nós encontramos aqui nesse texto: por que nós devemos viver uma vida de santidade? Prestem bem atenção nisso.
para que nós não nos assemelhemos a Satanás. Vejam vocês o versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A exortação que o apóstolo João faz aqui, ela é dura, ela é solene, ela é pesada. Viver deliberadamente, intencionalmente, na prática do pecado, faz com que o homem e a mulher se assemelhem a Satanás. Porque quem vive pecando desde o princípio é Satanás. É o diabo que vem pecando desde o princípio. Chama a atenção mais uma vez, irmãos, olha só o versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. E Jesus, ele veio ao mundo justamente para nos libertar das algemas que Satanás tinha sobre nós. Outrora éramos escravos de Satanás. Andávamos perdidos, praticando todo tipo de iniquidade e pecado. Mas aprove Cristo Jesus vir ao mundo, se encarnar, arrebentar, quebrar as algemas do pecado. E agora, em Cristo Jesus, nós fomos libertos do jugo de Satanás. Ora, se fomos libertos do jugo de Satanás, por que retrocedermos? Por que voltarmos ao lamaçal do pecado? Nós não somos como os animais, os porcos. Me permita explicar o que eu quis dizer aqui. Se você puder, faça essa experiência, para você vai entender bem o meu argumento aqui. Se você for lá numa vara, no chiqueiro, pegar um porco, dar um banho no porco, passar até perfume, deixar cheirosinho, e você colocar ele próximo da sua casa, longe do chiqueiro, no momento em que você se distrair, sabe para onde volta o porco? Para a lama, para o chiqueiro, porque a sua natureza é essa. Mas nós não somos assim. Uma vez salvos, redimidos e banhados pelo sangue de Jesus, nós não temos mais prazer em voltarmos ao lamaçal do pecado. Cristo Jesus, Ele veio para nos transformar. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Por que voltar ao lamaçal? Por que voltar ao chiqueiro, sendo que em Cristo Jesus nós já fomos libertos? Quinto lugar, porque eu e você devemos viver uma vida santa diante de Deus, por causa da nossa nova natureza. Eu vou fundamentar esse argumento aqui no versículo de número 9, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que nele permanece é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amados irmãos, aqui em quinto lugar, eu e você somos exortados a vivermos uma vida de pureza e santidade diante de Deus, por causa da nossa nova natureza. Olha, o que está em nós é a divina semente. E o que vem a ser essa divina semente? A presença do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo de Deus, Ele faz em nós? Ele nos impede de vivermos deliberadamente, intencionalmente, na prática do pecado. O texto é muito claro: todo aquele que é nascido de Deus, não vive intencionalmente, propositalmente, na prática do pecado. Porque é impossível que assim seja.
Mas talvez você possa falar, mas pastor, espera aí. Eu estou há tanto tempo na igreja. Sou contribuinte da obra. Até cargos na igreja eu possuo. Amados irmãos, essas coisas nada valem. E não podem assegurar ao homem a sua salvação. A certeza que nós temos, que verdadeiramente passamos pelo novo nascimento, que fomos regenerados, é um viver santo e reto diante de Deus. Quem nasceu de novo, luta contra o pecado. Quem nasceu de novo, se esforça diante de Deus por uma vida de pureza. E termina a mensagem dessa noite com a sexta e última razão. Porque eu e você devemos viver uma vida de santidade diante do Senhor. O versículo 6. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Talvez o que eu vá falar aqui não seja politicamente correto. Talvez possam até censurar essa minha declaração em nossa página no Facebook. Não sei se vocês já sabem, mas nós temos já alguns pastores que os seus sermões estão sendo retirados do Facebook e do YouTube. Nós já estamos vivendo um período de censura. Nós já estamos vivendo um período em que nós não podemos mais com liberdade expressarmos as verdades da palavra de Deus. E talvez até possam tirar aquilo que eu vou dizer agora. Mas eu preciso dizer, porque está na palavra de Deus, e nada podemos contra a verdade, somente vivermos pela verdade. Espiritualmente falando, só existem dois tipos de pessoas: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não existe neutralidade, não existe um meio termo ali. É meio filho de Deus ou é meio filho do diabo? Não existe isso. Ou é filho de Deus ou é filho do diabo. O texto é muito claro, veja, nisto são manifestos, a ideia, nisto são evidenciados os filhos de Deus e os filhos do diabo. De que forma os filhos de Deus são evidenciados? Os filhos de Deus praticam a justiça. Vivem uma vida reta, pura, santa diante de Deus. Tropeçam? Tropeçam. Nós que somos filhos de Deus caímos? Caímos. O mal que eu não quero, este é o que muitas vezes eu faço. Nós estamos sujeitos ao erro. Mas, por favor, preste bem atenção nisso. Eu já disse isso anteriormente, essa mensagem, mas eu gostaria que você entendesse isso com muita clareza. E se porventura você não entendeu, você pode me procurar essa semana, que a gente conversa, eu lhe esclareço. O crente, quando ele cai, quando ele peca, entre a graça de Deus e a imundície, a sujeira, a iniquidade, ele corre para a graça de Deus, ele corre para o perdão do Pai, ele se suja, mas ele tem desejo de limpeza, ele cai, mas ele tem desejo de se colocar de pé novamente. Sabe por que eu e você devemos ter uma vida santa diante de Deus? Para que haja distinção no mundo, quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo.
Permita-lhe fazer uma pergunta. As pessoas lhe conhecem como filho de Deus? As minhas amadas irmãs, nessa noite, as pessoas do seu convívio, aonde você trabalha, na rua em que você mora, com a sua parentela, com a sua casa, lhe identificam como uma filha de Deus? O crente, ele é sal, o crente, ele é luz, e aonde ele está, ele é distinguido. Amados irmãos, faço um apelo, uma exortação, que nós como igreja, sejamos uma igreja santa, em nome de Jesus, amém, irmãos? Uma igreja que tem fome, tem sede de pureza, anseio de santidade. Vimos nessa noite, para terminarmos aqui e recapitularmos, 6 argumentos porque nós devemos viver uma vida de santidade. Primeiro, devemos viver uma vida de santidade por causa do amor de Deus. Segundo, por causa da obra de Cristo Jesus. Terceiro, para nossa segurança, para que ninguém nos engane. Em quarto lugar, amados irmãos, para nós não sermos parecidos com o diabo. Em quinto lugar, por causa da nossa natureza, a divina semente que está em nós. E em sexto lugar, para que haja no mundo uma distinção clara entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Vamos orar? Se você puder, se coloque de joelhos, se você puder. Nós vamos orar por santidade, orar por pureza, por retidão. Pai, ouvimos, ó Deus, a solene advertência da Tua palavra nessa noite, a urgente mensagem do Senhor imposta às nossas vidas, e diante dela, só podemos clamar misericórdia de nós, Senhor, misericórdia da Tua igreja, Pai. Nós nessa noite ouvimos a Tua solene voz. Não queremos mais, Senhor, viver uma vida de pecado, Senhor. Mas nós nessa noite somos, ó Deus, tomados de vergonha, corados, ó Deus, estamos diante de Ti, ó Deus, porque quantas e quantas vezes, ó Deus, pecamos diante da Tua santidade, Senhor. Traz temor, Senhor, ao nosso coração. Traz temor ao coração dos jovens dessa igreja, Senhor, para que nós vivamos uma vida pura, reta, diante do Senhor, que o mundo, a sociedade, ó Deus, que está à nossa volta, possa nos distinguir, Senhor, como filhos da promessa, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, fome e sede, de retidão, de pureza, de praticarmos a justiça. Nós oramos, ó Pai, nesta noite, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos colocar em pé, amados irmãos, e eu convido o conjunto Renascer para que venha aqui à frente, para que nós adoremos ao Senhor. Em nome de 400, no nosso inário, que Deus nos guarde debaixo do seu poder, debaixo da sua graça.
Vamos em paz agora, despedimos do Senhor, certos de fluir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças, nós rendemos pela tua redenção. E teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, Rei em cada coração. Deus eterno, Rei em cada coração. Amém. Recebam, amados irmãos, a bênção apostólica. Que a tua graça, ó Deus, esteja sobre o teu povo. Que a salvação que há em Cristo Jesus reine para sempre em nossos corações. E que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus santifique os nossos corações hoje e para todos sempre. Amém. Sem amém, tríplice? Os irmãos podem sentar.